Amém, aleluia, louvado seja Deus. Meus queridos, você que chegou agora, paz seja convosco. Nesse momento de alegria, vamos falar a verdadeira sabedoria. Irmão Nathaniel, com você, homem. Amém, aleluia, e também saúdo a todos vocês que estão na audiência, paz seja convosco, e estamos aqui para a honra e glória do eterno nosso Deus, com o tema a verdadeira sabedoria. Vamos fazer essa explanação no nome santo de Jesus, o nosso Salvador. Irmão Nathaniel, você pode fazer a leitura em Jó 28, versículo 12 a 28? Amém, com certeza, vamos que vamos, você acompanhe a palavra do nosso Deus, aprenda, então corrobore o entendimento, para aprendermos juntos. Então diz o seguinte, aleluia: contudo, onde se poderá encontrar sabedoria? Onde habita o entendimento? O ser humano não é capaz de perceber o valor do saber. Afinal, a sabedoria não se encontra na terra dos viventes. O abismo declara, não está em minhas entranhas, e o mar afirma, em meu interior também não se encontra. O saber não pode ser comprado com mais fino ouro, nem será trocado a peso de prata. Nem pode ser adquirido, nem mesmo mediante o ouro puro de Ofir, tampouco com precioso ônix ou safiras. O ouro e o cristal não se comparam com a sabedoria, e é impossível obtê-la em troca das mais finas joias incrustadas em ouro puro. O coral e o jaspe tampouco merecem menção, porquanto o preço da sabedoria é muito maior do que os rubis mais puros. O topázio de Cuxi, isto é, da Etiópia, não se compara com ela, tampouco pode ser comparada com ouro puro. Ora, de onde vem então a sabedoria? Onde habita o entendimento? Em verdade está encoberta aos olhos de todo ser vivo, oculta inclusive das aves que voam mais alto no céu. O Abaddon, o aniquilamento e a morte proclamam, eis que aos nossos ouvidos chegam apenas rumores do que vem a ser a sabedoria. Deus conhece o caminho, só Ele sabe onde habita a sabedoria, pois Deus contempla os confins da terra e observa tudo que existe debaixo dos céus. Quando Ele determinou a força do vento e estabeleceu as fronteiras exatas para as águas do mar, quando estipulou leis para a chuva e caminho para as tempestades trovejantes com seus relâmpagos, então observou a sabedoria e a avaliou, confirmou-a e a submeteu à prova. Então asseverou ao ser humano, no amor respeitoso ao Senhor está a sabedoria, e evitar o mal é ter entendimento. Amém. Amém. Eita maravilha. Quem está falando dessa sabedoria, irmão Nathaniel? Amém, graças a Deus. Amém, louvado seja o nosso Deus. Amém. Só verificar aqui para nós falarmos algo bem concreto. Então, nós observamos aqui as palavras que são narradas com muita sabedoria. Então, aqui no capítulo 27, o versículo 1, prosseguindo Jó em sua contestação, afirmou. Então, graças a Deus, ele prossegue aqui falando. Então, foi o próprio Jó que falou, e ele narra assim como é a sabedoria, que a sabedoria ela não está com o ser humano. Então, a sabedoria ela não pode ser encontrada aqui nessa terra. Então, e como é que fica mesmo, pastor, se essa terra... Pois é, irmão Nathaniel, aqui está falando da verdadeira sabedoria que vem do alto, né? Como disse o nosso amado Tiago, capítulo 3 de Tiago, que fala da verdadeira sabedoria, o capítulo 2, né, fala ali da verdadeira sabedoria, que a verdadeira sabedoria que vem do alto é pura, é verdadeira, né? Então, aí ele está falando da sabedoria não humana. Jó está falando da verdadeira sabedoria que vem do Senhor, o eterno Deus de Israel, que não é encontrada na terra, nem encontrada com os homens. Os homens adquirem sabedoria com
do tempo que nasce, vai ouvindo, a maioria são coisas que aprende com os outros, né? São coisas repetidas que vai passando de um para o outro. A pessoa vai para a escola e lá aprende, né, sabedoria humana e vai aprendendo, vai adquirindo com o tempo alguma sabedoria, com as experiências, né, que ele vai tomando ali e vai aprendendo com as coisas, aí ele toma por sabedoria, né? Às vezes a pessoa que começa a ser um músico, começa a aprender, rapaz, mas tu é sabido, né? Ô menino sabido, essa criança. Essa criança é muito inteligente, né? Então os pais já começam a colocar, né? Que a criança, quando começa a fazer coisas assim admiráveis, que é uma criança sábia. Mas aqui está falando da verdadeira sabedoria, não é daqueles que constroem uma casa, não é daqueles que constroem um computador, não é daqueles que faz um chip para celular, não são desses, né? Isso aí são a sabedoria humana que a pessoa adquire aqui na Terra, com trabalho, né, pesquisa, e vão buscando de acordo com a ciência, que a ciência se multiplicou, mas já está falando aqui da sabedoria que não é encontrada na Terra, nem entre os homens, mas com Deus. Louvado seja Deus. E, irmão Nathaniel, você tem alguma pergunta para a Tati? Amém, com certeza, caríssimo pastor Medeiro. E nosso irmão tiver alguma pergunta também sobre o tema, fiquem à vontade, graças a Deus. E aqui a nossa pergunta, a nossa primeira pergunta é a seguinte: que valor tem o fato de adquirirmos sabedoria? Irmão Nathaniel, é como diz a palavra do Senhor, aquele que tem falta de sabedoria, né, segundo a música ali, mas é bíblico também, né, quem tem falta de sabedoria peça ao Senhor que ele dá. Então ele dá, o que está escrito lá em Tiago, capítulo 1, versículo 5, né, quem tem falta de sabedoria peça ao Senhor. Então é algo muito importante. Todos nós, eu creio que todos os cristãos da Igreja de Deus, todos os filhos e filhas de Deus, eu creio que o mais pedido entre o povo de Deus é sabedoria, não é, irmão Nathaniel? Amém, de fato, pastor Medeiro, porque a sabedoria rege toda a nossa vida. Nós precisamos de sabedoria para decidir as coisas. Tem vezes que nós tomamos uma decisão errada e a gente fica tão frustrado de uma forma de se eu tivesse agido com sabedoria, eu não estava sofrendo agora. Corretamente. Então tem coisas que a pessoa age sem pensar e diz, me faltou sabedoria. Então, às vezes a pessoa diz, mas como eu sou tolo, né? Tem pessoas que altamente ele se chama de tolo quando ele faz alguma coisa errada, até mesmo diz que é doido, né? Não sei se já aconteceu com você, irmão Nathaniel. Mas eu tô ficando doido, né? Quando faz uma bobagem, né, a pessoa às vezes acaba falando coisas que com ele mesmo, ele que faz coisa que ele esculamba a própria vida dele. Se eu tivesse usado de sabedoria, eu não tinha feito essa bobagem. Então, existe hoje muitas coisas muitos erros nossos por falta de vigilância, falta de sabedoria, falta de pensar. Então, a verdadeira sabedoria, ela vem do alto. E nós vamos adquirindo sabedoria de pouco a pouco. Então, aqui, o que valor tem o fato de adquirir sabedoria? Tem muito valor, né? O que diz a Escritura Sagrada, Provérbios 3, 13 a 15, o que diz lá? Amém, então vamos que vamos! Bem-aventurado o homem que acha a sabedoria e a pessoa que encontra o entendimento, pois a sabedoria é muito mais proveitosa que a prata, e o lucro que ela proporciona é maior que o acúmulo de ouro fino. Mais preciosa é do que os rubis, mais puros e tudo que podes ambicionar. Pronto, né? É muito mais do que tudo isso, é muito maior do que qualquer riqueza do mundo. Então tá falando da sabedoria que vem do alto, porque Salomão, ele era riquíssimo, era um dos maiores ricos
milionário da época, né, do mundo, daquela terra. Salomão, ele era, além dele ter a sabedoria, ele era sábio, né? Era sábio e foi o que ele pediu a Deus. A sabedoria dele era tanto que as pessoas iam de todos os cantos da terra para ouvir a sua sabedoria. E a gente analisando, só milionário mesmo para fazer aquilo ali, matava não sei quantos bois por dia, né? Era, irmão Natália, muitos bois, muitas ovelhas, era todos os dias. Era quantos mil servos ele não tinha, só mulher era 1000, né? Mil mulheres e servos e servas. Cada mulher daquela tinha uma serva ou duas servas para cuidar ou mais, dependendo da escrava que cuidava dela ali. Então a despesa dele era alta demais. E os soldados que ficavam no palácio, né, que era por conta deles ali, e ainda as pessoas que eram os eunucos, né, que cuidavam ali da sua casa também, os cozinheiros, as empregadas domésticas, né, todos eram escravos. Então era gente e muita gente para comer ali. Então, meus queridos, então o que ele que diz aqui? Que a sabedoria ela é mais coerente, é mais valorosa do que o rubi, que é a prata, que é o ouro. Então, de tudo aquilo que a pessoa pode ambicionar. E é isso, a sabedoria de Deus é essa. Então, meus queridos, amados irmãos, você tem pedido sabedoria? Se você não tem pedido, peça, tá? Peça e haja com sabedoria. Não é só pedir, tem que agir, tem que começar a agir com entendimento. Porque eu também peço, quase todas as minhas orações eu peço também, né, irmão Nathaniel? Eu peço porque eu creio que eu não adquiri ainda a sabedoria devida, né? Porque se eu erro, é porque ainda falta sabedoria. E você, irmão Nathaniel, de que forma você ainda pede sabedoria ou não? Boa pergunta, Calixto Baixo Medeiros. Então, muitas vezes eu peço sabedoria, então ainda me sinto ainda que preciso aprender mais, tomar decisões corretas. Então, tem situações mesmo difíceis que a gente não sabe tomar decisão. Então a gente pensa, será que eu faço ou será que eu não faço? Será que eu fico calado? Como é que eu faço? A pessoa fica todo sem jeito. Então fica avaliando ali, pensando, remoendo a situação para tomar uma decisão correta, ou seja, a pessoa vai para um lado e desagrada uma pessoa, vai para o outro e desagrada outro. Então a pessoa fica num estreito assim, oh meu Deus, me dá sabedoria. É como diz a escritura ali em Provérbios 14:1, né, que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. Até isso aí, a sabedoria é para todos, até para edificar uma casa, para cuidar de uma casa, necessita sabedoria, necessita entendimento. Então vamos lá. Irmão Nathaniel, você tem mais pergunta? Com certeza que nós temos a nossa lista de perguntas. E a segunda pergunta é: como podemos alcançar a sabedoria de Deus? O que faz? Eita, vamos ver Provérbios 2:1-5. Com certeza, já está aqui aberto para facilitar. Diz o seguinte: meu filho, se aceitares os meus conselhos e abrigares contigo os meus mandamentos, com o objetivo de considerar atentamente a sabedoria e inclinar o coração, e se clamares por entendimento e por inteligência suplicares aos brados, se buscares a sabedoria como quem procura a prata e como tesouros escondidos, então compreenderás que significa o temor do Senhor e acharás o conhecimento. Louvado seja Deus, muito bem. Tem que buscar, meu filho, né? Se você buscar e achar o conhecimento do Senhor, a sabedoria, o achares, né? E faz bem. Então a pessoa que adquire o conhecimento, que adquire a sabedoria que vem da parte de Deus, é algo que tem que buscar, eles têm que buscar, têm que procurar como se procura o ouro ou a prata. Então, às vezes a pessoa não está nem aí, só diz: irmão, ore por mim para me adquirir sabedoria. Irmão, ore por mim, mas não age com sabedoria. É algo muito importante. Para a primeira sabedoria, a pessoa vigiar, né? A pessoa pensar antes de falar. E a maioria das vezes nós não pensa para falar.
né? Já vai logo falando, não, já vai dando a resposta antes de terminar a pergunta, a palavra que a pessoa está falando. A pessoa está falando e a pessoa não deixa terminar, né, a palavra, já vai logo dizendo, né, que já sabe. E às vezes não sabe, às vezes nem sabe a pessoa. Às vezes é porque já ouviu várias vezes. Não, já sei dessa história aí, já ouvi várias vezes. Aí a pessoa diz: ah, você me contou essa história ontem. Ah, você me contou, já está com um ano essa história que você me contou. Então, assim, a pessoa, às vezes... Não, meu irmão, mas eu vou... às vezes está até contando aqui para o Natanael, mas já me contou. Irmão Natanael, vou contar uma história aqui que aconteceu na minha vida, né? E eu creio que foi um livramento de Deus. Aí eu já tenho ouvido... Não, eu já ouvi essa história aí. Mas o irmão Natanael não ouviu, né? Ele pode até Sim. dizer: não, você já ouviu, mas eu vou contar aqui para o Natanael. Se você não quiser escutar, né? Aí a pessoa pode até responder com ignorância. Se você não quiser escutar, você pode sair. Então, assim, se ele for sábio, ele diz: não, irmãos, eu vou contar aqui para o irmão Natanael. Eu sei que você já sabe, mas é porque... eu preciso contar para ele porque serve de exemplo. Então, é algo inteligente aí, já é algo inteligente e educado, a pessoa que não quer, né, machucar o outro, porque o que foi ignorante foi a pessoa que disse que já sabe, né, irmão Natanael? Não, realmente. Já ouvi, como se não quisesse mais ouvir. É a palavra de Deus, por exemplo, né? Todos os sábados é lido um texto, aí diz: não, isso aí já está cansado, todos os sábados é a mesma coisa, todos os sábados é a mesma coisa, ou todo sábado fala a mesma coisa, né? Ou não, esse hino aí já tá, não, esse hino aí já foi cantado demais, não tem outro aí. Então, assim, a pessoa às vezes se aborrece com tudo, né? Então, nós temos que entender que a palavra do Senhor é algo muito importante. A sabedoria é algo que a pessoa... a sabedoria divina é diferente da terrena. Não tem comparação. E vamos lá, ainda tem pergunta? Amém, com certeza, pastor Medeiro. Terceira pergunta: para quem Deus concede a sabedoria? Então... aí é quem tá, né? Para quem Deus concede a sabedoria, irmão Natanael. Vamos ver Provérbios 2, 6 a 8. Amém. Então, muitíssimo importante. Diz o seguinte: porquanto é o Senhor quem concede sabedoria, e da sua boca procedem a inteligência e o discernimento. Ele reserva a plena sabedoria para o justo, com escudo protege quem procura viver com integridade, pois guarda os passos do justo, que protege o caminho de seus santos. Amém. Então, a verdadeira sabedoria, ela é guardada para os retos, para os justos, para as pessoas que procuram a perfeição. As pessoas que buscam sabedoria nos homens, nos seres humanos, ele não vai alcançar sabedoria. Ele pode atingir a sabedoria que o outro tem, né? Imitar o seu mestre, imitar o seu professor, querer imitar, ser igual o pastor, né? Ou se a pessoa gostar do pastor, querer ser igual a ele. Ah, eu queria ser como o pastor, né? O pastor é isso, o pastor é aquilo, né? A pessoa que gosta, né? A pessoa que ama de verdade. Aí, mas a pessoa que quer soberba, ele não quer se comparar a ninguém. Ele acha que já é sábio e quer que as pessoas sejam como ele, né? A pessoa soberba, ele não quer se comparar com alguém, né? E nem quer imitar alguém. Ele quer que as pessoas imitem ele e pronto. É isso aí mesmo, Natanael? A pessoa soberba? Então, a pessoa soberba, ou seja, o mesmo sentido, a pessoa orgulhosa. Quem é orgulhoso, só o que ele fala é o certo. Então essa pessoa não é submissa a uma opinião. Quando alguém dá uma opinião, essa pessoa pensa que somente ele sabe das coisas, somente para fazer faz o melhor, ou seja, é arrogante no que faz e dessa forma não tem o Espírito de Deus e também não quer aprender porque já se considera que já sabe as coisas e não tem ninguém que sabe mais. Pronto, tem outra pergunta que se encaixa nessa daí? Amém, então vamos que vamos aqui aprendendo e estamos juntos para aprender. A terceira pergunta: para quem Deus concede? Amém, para quem Deus concede sabedoria. Agora a quarta: quais são os 3 benefícios que obteremos quando tivermos
ou melhor, quando tivermos a sabedoria de Deus? Uma pergunta muito boa, né, irmãos? Qual é os três, né, os três objetivos que alcançaremos quando a pessoa adquire a sabedoria de Deus? Então vamos ver quais são delas, irmão Nathaniel. Provérbios 2:9. Amém. Isso aqui, desse modo, compreenderás bem o que significa ser justo, ter juízo e agir com retidão. Como é que é as três coisas que a pessoa adquire do Senhor? Amém. Diz, desse modo compreenderás bem o que significa ser justo, ter juízo, agir com retidão. Então são as três coisas, né, que a pessoa adquire para viver bem, né, para viver uma vida boa, agir com sabedoria. Primeira coisa, ser justo, né, e alcança a retidão. A retidão e a justiça e a equidade. São as três coisas para a pessoa que alcança do Senhor, através da sabedoria. Quando a pessoa faz o que é certo, passa a adquirir juízo, né? Passa a adquirir controle, né? Controle na vida. Então, a melhor coisa que tem na vida é a pessoa ter controle, né, no que faz. E a maioria não tem, né, irmão Nathaniel? Não tem controle na língua, não tem controle no que faz, não tem controle em nada. Então, para a pessoa ter controle na vida, é algo muito importante, né? A pessoa não pode ser avarento, a pessoa não pode ser uma pessoa soberba, não, uma pessoa que só pensa em si, mas a pessoa que tem sabedoria, ela alcança essas três coisas: juízo, retidão, equidade e justiça, né? Ser justo. Irmão Nathaniel, essa pergunta foi boa ou não? Com certeza, caríssimo pastor Medeiro, para nós entendermos. Então são essas coisas que adquire a sabedoria, que diz que a verdadeira sabedoria, ela é reservada, né? Deus reserva para os retos, né? Para as pessoas obedientes, para as pessoas que temem a Ele, para as pessoas que faz o que é certo, para as pessoas íntegro. Deus preserva a verdadeira sabedoria para esses tipos de pessoas, e as pessoas que andam em santidade. Então, Deus não vai dar sabedoria para um tolo, porque Ele não pede, Ele vai usar essa sabedoria para fazer o mal, como já é costume fazer, né? Então Deus dá sabedoria para quem quer usar para o bem. Louvado seja Deus. Então vamos lá. Outra pergunta, irmão Nathaniel, me faça aí se tem resposta bíblica. Amém, com certeza, caríssimo pastor Medeiros. Vamos que vamos. Que males a sabedoria nos permite evitar? Então, que males são esses? Eita, irmão Nathaniel. E aí é mais só em Provérbios, né, irmão Nathaniel? Amém, aqui é... Provérbios capítulo 2 fala da sabedoria bem esquadrinhada. Então vamos ver o que mais, né, possamos alcançar, né? Que males a sabedoria nos pode permitir evitar. Eita, é bom demais. Vamos lá, Provérbios 2, versículo 12 a 19. Amém. Isso aqui, a sabedoria te livrará das veredas dos maus, das pessoas de palavras ardilosas, dos que abandonam o caminho da verdade e trilham os atalhos da mentira, que se alegram em praticar o mal e comemoram a crueldade dos perversos. Segue por atalhos tortuosos e se extraviam em suas próprias trilhas. A sabedoria também te livrará da mulher imoral, da pervertida que visa seduzir, que abandona aquela que desde a juventude foi seu companheiro dedicado, ignorando a aliança que pactuou. Amém. Diante de Deus, a mulher imoral caminha a passos largos em direção à morte, que é a sua derradeira habitação, e cujas trilhas todas conduzem ao lugar dos espíritos mortos. Os que procuram jamais retornarão, tampouco voltarão a encontrar o caminho. Então, para que serve a verdadeira sabedoria? Ela serve para livrar a pessoa de todas essas coisas, né? Para livrar a pessoa, às vezes pede sabedoria, irmão Nathaniel, mas não
procura cumprir, né? Ele pede, mas não se esforça a alcançá-la, porque a pessoa pede, mas tem que se esforçar, né? Sabe, Senhor, eu quero saber, eu desejo sabedoria para administrar minha vida. Pronto. Primeira coisa, a pessoa pede sabedoria para administrar a vida, né? Para administrar a vida cotidiana, administrar minha casa, administrar meu trabalho, administrar meu dinheiro, né? Então, assim, a pessoa pede sabedoria ao Senhor, e quem adquire sabedoria, ele vai se livrar, né, da mulher mau, né, da mulher prostituta, não vai abandonar o amor dele, da sua juventude, ele vai adquirindo sabedoria. A sabedoria é essa, né? Você não vai seguir as pessoas que seguem caminhos tortuosos, como diz ali Salmo capítulo 1, bem-aventurado o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem anda segundo o conselho dos ímpios, mas o seu prazer na lei do Senhor, e na lei do Senhor medita de dia e de noite. Então, o que o escritor do provérbio diz que a pessoa que adquire a sabedoria, ele adquire o conselho. Ele não vai seguir as pessoas que distorcem o caminho, ele não vai seguir as pessoas que vivem com mentira, ele não vai seguir pessoas que querem encaminhar você para o mal. Então, a pessoa que adquire sabedoria é uma pessoa sábia, ele já avisa, né, a situação. Principalmente hoje os jovens, eles são muito levados, né, por conversa, e até mesmo os casados, né, são levados por conversa. Então não existe idade, se não tem sabedoria, não existe idade para ser enganado, não existe idade para a pessoa cair no erro se ele não tiver sabedoria. A sabedoria, ela vai defender a pessoa, vai livrar a pessoa a todas as idades. Você vai crescendo, vai envelhecendo, vai ficando mais velho, mas você é uma pessoa entendida e as pessoas gostam de te ouvir, né? Dizer, não, aquele irmão ali é um irmão santo, né? Um irmão sábio, ele fala com retidão, tem uma vida exemplar. Tudo bem, quem que vai... A pessoa que é sábia, ele procura esse tipo de gente, né? Tá perto das pessoas que são íntegro no que fala, no que diz, nos seus negócios, no que vive. Então a pessoa tem que se achegar ou andar com esse tipo de gente. Mas andar com pessoas tortuosas, pessoas que levam para o mal, e aí falta sabedoria, tá, irmão? Se você não tem, peça a Deus, se não adquiriu até agora. Irmão Nathaniel, ainda tem pergunta? Tem? Com certeza, caríssimo pastor Medeiros. Então vamos aprendendo da santa palavra de Deus. A sexta pergunta: que outros benefícios são prometidos para aqueles que procuram a sabedoria? Irmão Nathaniel, vamos ver se Provérbio 3,16 amém, graças a Deus, confirma essa pergunta. Vamos que vamos, pastor Medeiros, aprendendo da palavra do nosso Pai Celestial, que diz o seguinte: ao passar da vida na mão direita, a sabedoria te garante longevidade na mão. Ou em outra versão aqui JFA diz: longura de dias há na sua mão direita, na sua esquerda riqueza e honra. Pronto, a pessoa que adquire sabedoria, ele vive mais, né? A verdadeira sabedoria que vem do céu. Ele vai ter longevidade de vida. Por quê? Ele não vai andar no caminho dos pecadores. Ele não vai andar com os homens maus, né? Ele vai viver do seu trabalho para a sua casa, cuidar do seu trabalho, da sua família, administrar a sua vida com inteligência, a sua vida de adorar a Deus, de louvar o Senhor, oferecer sacrifícios vivos a Deus. Então, Deus vai proteger essa pessoa, porque essa pessoa ama o Senhor, ama o que Deus fez por ele. Então, essa verdadeira sabedoria, até viver mais, a pessoa vive. Então, vamos ver mais, irmão Nathaniel. Tem mais outra pergunta? Amém, com certeza, caríssimo pastor Medeiros. Vamos que vamos com as perguntinhas. Aleluia. Então, a sétima pergunta: o que está prometido para quem tem a sabedoria proveniente de Deus? Qual a promessa? Aleluia. Ainda Provérbios 2, 20 e 21, irmão Nathaniel.
Amém. Provérbios 2, 21. Então vamos aqui, graças a Deus. Provérbios 20, 21. Amém. Provérbios capítulo 2, os versículos 20 e 21, que diz: entretanto, a sabedoria te fará andar pelo caminho dos homens de bem, e aprenderás a guardar as veredas do justo, porquanto os justos herdarão a terra, e os ímpicos nela habitarão. Veja o versículo 23. O 22? É o 22. O último. Porém, os ímpios que serão exterminados da face da terra, assim como delas serão desraigados os insinceros e desleais. Pronto, então a sabedoria está prometida à terra, né? E as pessoas que fazem o mal vai ser tirado dela. Então, meus queridos, quer da terra, quer viver com Cristo no futuro, faça a vontade de Deus. Porque os malvados, as pessoas mal, as pessoas que vivem fazendo coisa errada vão ser tirados da terra. Mas as pessoas que fazem o bem permanecerão nela para sempre. Que Deus abençoe sua vida. Espero que você tenha compreendido. Que Deus abençoe. Até a próxima programação. E vamos para os comentários, irmão Nathaniel. Amém. De fato, Pastor Medeiros. Vamos que vamos. Você aguarde que a gente já fala. Amém, aleluia, graças a Deus, vamos que vamos.